E aí, pessoal, vamos aqui dar continuidade ao nosso tutorial expandido do AMAP Aqua. Nas últimas aulas, nós vimos um pouco do dimensionamento de reservatórios e como utilizar o AMAP Aqua para encontrar esses volumes. E agora, nessa aula, a gente vai ver um pouco do dimensionamento do alimentador predial e como o AMAP pode reduzir bastante o seu tempo de dimensionamento, o tempo que você leva para desenvolver os seus projetos, e sem perder a qualidade, sem perder a assertividade e a boa técnica da engenharia. Vamos começar dando uma olhadinha lá no nosso mapa mental para entender alguns conceitos e como o AMAP ele faz todos os cálculos e para você entender e ter confiabilidade no AMAP Aqua. Vamos lá? Corta aí, editor, passa a vinheta e vamos para o mapa mental. Bom, pessoal, estamos aqui de volta ao nosso mapa mental e a grande questão do que envolve o dimensionamento do alimentador predial é determinar um diâmetro nominal para essa tubulação. E também uma dúvida muito comum e um dos resultados que a gente encontra fazendo esse dimensionamento é determinar se eu vou precisar efetivamente de um reservatório inferior e uma bomba para jogar essa água para o meu reservatório superior, ou se não, a água pode vir direto da fonte de abastecimento, aí no caso desse tipo de situação a gente está falando de uma fonte de abastecimento pública, e subir para o meu reservatório elevado sem a necessidade de um equipamento motobomba. Começando aqui pela parte teórica que a gente vai encontrar em muita literatura, a gente tem uma seguinte metodologia para determinar o diâmetro nominal desse alimentador. A gente vai começar estabelecendo uma vazão de projeto para esse alimentador predial. Essa vazão de projeto em muitas literaturas a gente vai encontrar que ela é um valor Q igual a CD, de consumo diário da edificação que a gente está dimensionando, dividido por 86.400, que basicamente é a quantidade de segundos no dia. Então é o volume de água em litros que eu consumo na minha edificação, dividido por 24 horas, para me resultar em uma vazão de litros por segundo, por isso 86.400. Aqui eu vou ter uma vazão mínima para que, ao longo do dia, o meu reservatório seja reabastecido com todo o volume necessário para o consumo diário da edificação. Porém, tem um pequeno detalhe aqui, nessa concepção de determinar a vazão de projeto, que esbarra na seguinte questão. Ela considera que o consumo na edificação é retilíneo ao longo do dia, e isso não é verdade. As pessoas saem para trabalhar, as edificações elas têm pico de consumo no momento que as pessoas chegam, aos finais de semana, que elas estão em casa. Então, esse valor de o consumo total diário dividido pelas 24 horas, talvez não seja a melhor definição para a nossa vazão de projeto. Por quê? Porque vai existir momentos em que não está tendo consumo nenhum na edificação, quando não tem ninguém em casa, e momentos em que onde estão todo mundo em casa e a vazão é bem maior do que essa vazão de CD dividido por 86.400. Uma outra consideração muito recorrente na literatura é que a velocidade no alimentador predial ela deve girar em torno de 0,6 a 1 metro por segundo, e de posse dessa vazão e da velocidade, a gente consegue aplicar aqui a nossa equaçãozinha, que Q é igual a V vezes A. Temos o quê? Temos uma velocidade, a gente vai buscar aí uma velocidade entre 0,6 e 1 e vai encontrar uma área de seção transversal e, a partir disso, um diâmetro nominal para a nossa tubulação. Essa é a metodologia para determinação desse diâmetro, é assim que o plugin calcula. A única diferença é que o plugin, você pode escolher esses valores e o plugin trabalha com a outra concepção de vazão de projeto. E essa concepção consiste em quê? Consiste nas recomendações da nova NBR 5626, lá da revisão de 2020. Aqui tem o questionamento se é 24 horas o tempo de enchimento, como a gente já conversou que esse enchimento ele não é retilíneo ao longo do dia, ao longo das horas do dia, ele vai acontecer em picos, em momentos onde a vazão é zero. Então, a norma nos traz uma exigência lá no item 6.7.2, que diz que o tempo de recarga, o tempo de enchimento do reservatório não deve exceder 6 horas. Então, o que é que nós fazemos? Pegamos aquela vazão que o consumo diário, e ao invés de dividir por 24 horas, nós dividimos por 6 horas. E utilizamos uma vazão de projeto considerando que vamos precisar fornecer pressão e vazão para o nosso sistema para que o reservatório seja reenchido com um volume equivalente ao consumo diário em até 6 horas. E ainda um outro detalhezinho é que
São 6 horas é a regra geral da NBR 5626, mas para edificações unifamiliares, a NBR diz que esse tempo de recarga deve ser, na verdade, de 3 horas, o tempo máximo. Então, nós vamos ter aí valores de 6 horas como regra geral, e a exceção são as edificações unifamiliares, que devem ter, na verdade, um tempo máximo de 3 horas. Como a gente já comentou aqui, essa é a determinação de uma vazão de projeto, de um diâmetro nominal, e a partir disso a gente considera aqui e podemos calcular uma perda de carga no alimentador. Mas você deve estar se perguntando, bom, e essa perda de carga vai considerar exatamente o quê? Vai considerar todos os trechos, tubulações, e vai nos subsidiar de informações para que possamos decidir se iremos utilizar um reservatório inferior em um conjunto motobomba, ou se não, aquele sistema ele não precisa de uma estação de recalque, porque a pressão fornecida pela concessionária e a concepção do meu alimentador predial permite que o reservatório seja abastecido diretamente pela água que vem do sistema público coletivo lá da rua. Tá ok? Então vamos cortar aqui mais uma vez, vamos dar uma olhadinha de como fazemos esses cálculos lá no AMAP Aqua e como entender todos esses resultados, beleza? Corta aí, editor, vamos agora para o Revit. Voltamos aqui para o Revit, dando continuidade na nossa aula. Nós temos aqui um sobrado, uma edificação, e eu já fiz a modelagem do alimentador predial, porque o foco aqui é nós entendermos o dimensionamento do cálculo. Então, temos aqui um reservatório superior, eu modelei assim para a gente analisar, ver quais as situações, se vai precisar, se não vai precisar realmente de um reservatório inferior. Vou começar aqui abrindo o AMAP, minha versão já 1.51. Vou carregar um projeto aqui só dos suportes que a gente vai trabalhando ao longo dos dias. O primeiro passo e a primeira informação que a gente precisa saber é que vocês lembram que a nossa vazão de projeto depende intimamente do consumo diário. Então, para que o AMAP faça o cálculo, faça o dimensionamento, é preciso que a gente dimensione o volume de reservatório. Então, eu vou fazer o dimensionamento aqui, a gente já sabe que é muito rápido, eu vou escolher um residencial luxo. Eu já sei que essa edificação aqui tem 5 pessoas, o proprietário me informou. Vou deixar um dia de consumo para dar um volume baixo, para a gente ver aqui se esse alimentador passa, porque eu estou desconfiando que pela altura da edificação, ele não vai passar sem um sistema de recalque. Mas então eu vou tentar aqui forçar para o mínimo possível o consumo diário, para a gente ver se passa. Beleza? Está aqui calculado 1.500, passando para o sistema de parábola do sistema de abastecimento, percebo que o próprio plugin já carregou aqui o valor de consumo diário, que é exatamente os 1.500 litros calculados lá na aba de reservatório. Nós temos aqui mais 2 slides. A velocidade na tubulação, que eu vou definir para que trecho de projeto, para a determinação do diâmetro adotado. Percebam que ela varia exatamente entre 0,6 e 1 metro, que é a recomendação da literatura. Vou colocar aqui no máximo 1 metro. Temos aqui o tempo de reposição, ele varia de 1 hora até 12 horas. A gente optou por não colocar 24 horas, porque realmente é um tempo muito elevado para uma recarga de um reservatório. Mas percebam, se eu coloco 12 horas, eu aparece aqui para mim um sininho, esse sininho fica vermelho e ele me diz que me emite um aviso que a NBR 5626 recomenda um tempo de reposição máximo de 6 horas. Essa é a recomendação, então eu coloquei 12 horas, o plugin está me alertando aqui em vermelho que você está passando das recomendações da NBR. Ele vai calcular se o profissional quiser optar aqui por 8, 10, 12 horas, ele tem essa liberdade, o plugin só emite um aviso. Vamos aqui, mas vamos reduzir para as 6 horas, que é aquele valor mínimo de regra geral lá da NBR. O meu sininho ficou amarelo e ele me diz que a NBR 5626 recomenda o tempo de reposição máximo de 3 horas para edificações unifamiliares. Então, cabe ao profissional, cabe ao usuário agora ponderar se a edificação dele se trata de uma residência unifamiliar. Se não se trata, ele pode utilizar também tranquilamente esse valor máximo de 6 horas. Como no nosso caso é uma residência unifamiliar, nós vamos reduzir mais um pouco aqui. Eu vou reduzir para 1h30, para ficar bem baixo aqui. Então, eu fiquei com a vazão adotada de 0,28, percebam. Um diâmetro comercial aqui sugerido de 25 milímetros. E vamos dar uma olhadinha qual foi o que eu modelei. Eu modelei aqui já com 25 milímetros, bom, coincidência. Vou só digitar aqui, é importante para sair no memorial, para que o cálculo seja efetuado de forma correta, que você informe qual foi o diâmetro adotado por você. E aqui nós temos a janela das abas de pressões, que eu posso inserir aqui um novo reservatório.
Aqui a gente já conhece, tem o nome da peça, a pressão disponível após o cálculo, a pressão requerida, que a gente vai discutir um pouco depois que a gente selecionar o reservatório, o botão para selecionar o reservatório propriamente dito, o botão calcular, o botão 3D para exibir a vista 3D, a divisão dos trechos em uma visualização 3D, o relatório, o botão para apagar o item, veja, eu cliquei, ele apagou, e o botão aqui para inserir ou não inserir no memorial de cálculo, MC de memorial de cálculo. Vamos aqui selecionar o reservatório primeiramente. Lembrando, nós selecionamos o reservatório, não é o hidrômetro, não é a tubulação, é sempre o reservatório que está recebendo o alimentador predial, tá certo? Então, o alimentador predial, aqui a tubulaçãozinha em verde, ela chega no reservatório do AMAP. Percebam também que é um reservatório configurado pelo nosso plugin, pela nossa equipe, e chega também na conexão com a torneira boia, tá ok? Então é muito importante que na sua modelagem esses pontos estejam observados. Ele me calculou aqui uma pressão requerida. Essa pressão requerida, qual a fonte? Percebam, nós temos uma vazão de projeto e temos uma torneira boia que controla o fluxo, que controla o nível desse reservatório, que é o dispositivo de controle de nível. Como toda peça, ele possui uma curva de pressão-vazão. Então, para que eu tenha efetivamente uma vazão de 0,28 litros, de acordo com os modelos que nós parametrizamos internamente no plugin, o plugin já verificou que para esses modelos lá na curva dele de pressão-vazão, eu precisaria fornecer uma pressão de 10,72 MCA. Então, de partida você está sabendo, para que aquela torneira boia tenha abertura, possibilite uma passagem de uma vazão de no mínimo 0,28, eu vou precisar fornecer também no mínimo uma pressão de 10,72 MCA. E a pressão disponível ela vai aparecer após o cálculo, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em configurações e opções de cálculo. Nós temos aqui a pressão padrão da concessionária. Vocês devem saber que existem algumas normas de sistemas de abastecimento que nos diz que todas as edificações devem ser servidas pelo sistema de abastecimento público com a pressão de pelo menos 10 MCA. Nós não vamos aqui entrar nessa discussão se isso acontece, se isso não acontece. Esse é o valor padrão que nós mantemos aqui no plugin, mas você tem a liberdade, tem a possibilidade de posse das cartas de viabilidade, de posse da informação obtida junto à concessionária, que vai te informar qual a pressão efetiva que ela disponibiliza naquele ponto da rede onde a sua edificação vai se conectar. Você pode vir aqui e inserir valor, dizer 15, 12, 11, até menos, 8, clicar em salvar e fechar, e assim o plugin vai considerar essa pressão inicial nos seus cálculos. Eu vou manter aqui 10 porque é o valor padrão e a gente não tem uma carta de viabilidade, não tem informação, até nos nossos projetos aqui internamente do escritório, quando nós não temos informações nenhuma, nós consideramos esse valor para os nossos cálculos. Vou clicar em salvar e fechar. Já está selecionado, eu posso aqui clicar em calcular. Calculei, esperando agora, ele já iniciou. Bom, ele me retornou aqui uma pressão de 8,30 MCA disponível. Lembrando que a nossa pressão inicial foi 10 MCA, e essa pressão de 8,30, ela já me liga o alerta. Por quê? Vou abrir um corte aqui, para vocês darem uma olhadinha. Vamos ver aqui, ó, a laje do reservatório, ela está a 7,88 metros de altura do nível 0. Bom, considerando que nós tínhamos aí 10 MCA de pressão inicial, só essa altura geométrica ali, aqui de 7,88, já derrubaria a minha pressão aí para casa dos 2 MCAs. Então, esse resultado aqui de 8,30 MCA me liga o gatilho, já me traz aqui que possa ter alguma coisa errada. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório. Bom, vamos lá analisar. Começando, tenho apenas um trecho, que é esperado, porque não tem mudança de diâmetro, não tem mudança de vazão, então é bem esperado pelo agente que tem apenas um trecho. A velocidade está ok, perda de carga unitária. Também, aí vamos para a altura inicial, H52, altura final de 0, a diferença de altura de 52. Bom, aqui a gente já começa a ver que não está muito certo. Possivelmente aqui a altura inicial, depende da referência, mas teria que ser o térreo e o nível 0, onde está o hidrômetro, e a altura final deveria ser a altura do reservatório. Então eu vou fechar aqui o relatório, vamos voltar aqui para o nosso projeto,
E vamos tentar analisar o que aconteceu. Vocês imaginam que eu deixei isso aqui já para a gente ter essa discussão mesmo sobre essas questões que acontecem no alimentador predial. Selecionando aqui o alimentador, eu vejo que o fluxo aqui está 0,0. E, bom, isso não está correto. Aqui teria que estar aparecendo a vazão de projeto lá no nosso 0,28. Eu vou selecionar agora aqui o reservatório e vou dar uma olhadinha aqui, ó, AMAP vazão, tá vendo? Ele está 0,28. O plugin atribuiu ao reservatório essa vazão. Porém, não está atribuída aqui ao nossa tubulação do alimentador predial. Foi aqui na laje do reservatório. Primeira coisa, dá uma conferida se realmente está mesmo conectado aqui. Me parece que está, mas eu vou desconectar e vou conectar novamente. Vou criar um tubo aqui, ó, e vou conectar novamente. E bom, aí ó, já apareceu o fluxo, tá vendo? 0,28, pô, mas aqui ainda tá zerado aqui, percebam, ainda tá zerado. Então o que é que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhadinha lá no térreo se foi só um tubo ou se foi todo, eu imagino que foi todo até o hidrômetro, né? Bom, um outro detalhe que pode causar isso, os sistemas. O nosso reservatório aqui, ó, foi atribuído a um tipo de sistema que não está definido. Na nossa tubulação aqui está em alimentador predial 2. Eu vou colocar no alimentador predial e está 0,28. Alimentador predial 0,28. Percebam, eu coloquei o mesmo sistema e agora sim, ó, tá todo 0,28. Por quê? Estava tendo uma divergência nos sistemas da tubulação. Aqui está alimentador predial. Um estava no alimentador predial 2, provavelmente eu criei e duplicou quando eu puxei uma tubulação aqui na da modelagem, ou do hidrômetro do reservatório, e aí as vazões não estavam sendo atribuídas corretamente. Mas agora você pode sair verificando trecho a trecho. É muito importante que essa vazão esteja atribuída desde o reservatório até a chegadinha aqui, ó, do hidrômetro. Perceba que está conectado, ó, no hidrômetro, tudo certinho a vazão. Agora a gente pode clicar novamente aqui em calcular, e aí ó, ele já me deu uma pressão disponível de menos 0,37. Bom, essa pressão já faz assim um pouco mais de sentido. Vamos novamente dar uma olhadinha aqui no relatório, um trecho só, vazão diâmetro, a gente já considerou altura inicial, 0,52, ok? O hidrômetro tem lá a sua altura do cavalete, de onde começam os cálculos, e a altura final 8,66. O nível da laje está em 7,88. Nosso reservatório, a chegada do alimentador está na parte superior do reservatório, tem uma certa diferença aí. O ΔH, comprimentos 39,74. Percebam que estava até esse mesmo valor no relatório anterior, o equivalente aqui das perdas de carga localizadas, os valores de perda de carga em MCA e total e efetivamente a pressão final. Nós temos uma perda de altura geométrica de 8,14, uma perda de carga distribuída e localizada de 2,23 e tínhamos apenas uma pressão disponível de 10 MCA. 8,14 mais 2,23 menos 10, vocês concordam que vai dar um valor aqui negativo, bem distante da nossa pressão requerida de 10,72 para que esse sistema funcione legal. E aí, vocês entenderam? O que é que nós podemos fazer agora? Podemos tentar diminuir a vazão ou aumentar o diâmetro. Vamos primeiro tentar diminuir essa vazão aqui. Nós utilizamos um tempo de reposição de apenas 1h30. Eu vou esticar um pouquinho aqui até para 3 horas. Vejam que a vazão já caiu pela metade, porque eu dobro o tempo de reposição. Ele já me sugere um diâmetro dotado de 20 milímetros. Eu vou manter o 25 aqui, porque a tubulação de 20 é muito pouco, a gente usa quase nunca. E agora eu vou recalcular. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A vazão ainda está 28, porque ele ainda não aplicou. 28. Vou selecionar aqui de novo o reservatório, só para manter tudo certinho. 0,28, mas quando eu calcular, ele vai aplicar corretamente. Clique em calcular, giram aí 1,23. Percebam, a vazão já aumentou aqui bastante. O nível em referência é o nível 0. Vou dar uma olhadinha, a vazão já está em 0,14. Nos tubos, 0,14 também. Então tá tudo certo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no relatório. Um trecho também, vazão de 0,14.
mesma variação de altura geométrica, 8,14, mesma perda de carga, ou mesma perda de carga não, mesmos comprimentos reais e virtuais, porém uma perda de carga menor. Por quê? Porque a nossa perda de carga unitária aqui em metro por metro caiu. Não sei se vocês lembram, ela era 0,014, agora caiu para 0,012, o que diminui a perda de carga total nesse trecho de 2, mais de 2 para 0,63, resultando em uma pressão final de 1,23. Percebam aqui também, ó, a minha pressão requerida caiu. Por quê? Porque se eu preciso de uma vazão menor na boia para fazer a recarga desse reservatório, consequentemente eu vou precisar de uma pressão menor na boia também para fazer ela funcionar. São grandezas diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Para essa vazão de 0,14 litros por segundo, o modelo de torneira-boia que nós configuramos para o plugin, ela exige que seja fornecida uma pressão de 2 MCA. Porém, infelizmente, aqui no nosso sistema, está fornecendo apenas uma vazão de 1,23. Nós já reduzimos a vazão ao máximo, aumentamos o tempo de reposição até o limite da norma. Estamos com um consumo diário bem baixo, vocês concordam? Eu, particularmente, por exemplo, não usaria um reservatório apenas com esse volume, mesmo estando ali dentro de um dia, dentro dos critérios de norma, eu acho um volume pouco. Qual a última opção que nós podemos fazer? É aumentar o diâmetro dessa tubulação para ver se a gente faz uma forcinha aí e chega nos 2 MCAs. Vamos dar uma aumentada nesse diâmetro. Vou dar uma modelada rapidex aqui. Mudar para 32. Um detalhe importante, ó, quando mudamos para 32, às vezes o Revit coloca uma buchazinha aqui que prejudica o cálculo. Então eu vou alterar o diâmetro aqui no nosso reservatório para que essa junção aqui, esse flange do reservatório fique com o mesmo diâmetro da tubulação e evite que o Revit enfie essa bucha de redução lá dentro, às vezes atrapalhando o cálculo. Possivelmente ele colocou uma bucha aqui também no nosso hidrômetro. Eu vou deixar porque normalmente ela não atrapalha aqui. Tá ok? Vou até tirar ela aqui. Estamos aqui com o nosso diâmetro 0,14. Aumentamos o nosso diâmetro. Vou atribuir aqui o diâmetro correto. Lembrando, não podem esquecer. E vou clicar em calcular de novo. Apareceu um erro aqui, ó, pessoal. Esse aqui não foi sem querer. Aviso, cálculo não realizado. Feche um relatório atual. Eu estou com o Word aqui do relatório aberto. O plugin não calcula se esse relatório estiver aberto da peça. Vou fechar. Vou clicar em calcular de novo. E ele já calculou e já me deu aqui um outro valor de 1,67 MCA. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nós temos agora uma perda de carga unitária de 0,004 metros por metro. O diâmetro de 32, um trecho só. E uma perda de carga de 0,19, reduziu bastante. Porém, ainda assim, não conseguimos chegar nos 2 MCAs de pressão requerida para o funcionamento desse sistema. Qual a conclusão que nós chegamos depois de realizar todos esses cálculos, essas análises, essas simulações aqui com o AMAP Aqua? É que essa edificação, para essas condições de consumo diário e essa altura, esse nível e essa pressão disponível de 10 MCA na chegada do hidrômetro, precisaríamos instalar um reservatório inferior e um conjunto motobomba para abastecer esse reservatório superior. Vocês ainda podem estar se perguntando, poxa, Lucas, mas não poderíamos aumentar esse diâmetro aí para 40, 50? Bom, poderia, mas lembre que vai se tornando mais oneroso e não é muito prático, não é muito comum que o alimentador predial tenha um diâmetro tão elevado. E lembrando também que nesses casos de diâmetros, vocês têm que conferir lá as exigências que porventura possam ter na concessionária de saneamento local, de onde vocês estão fazendo o projeto. Algumas exigem ali, trazem tabelas de dimensionamento para o diâmetro e você aí tem que seguir essas exigências. Sob pena, muitas vezes, até da concessionária não efetuar a ligação de água na edificação que você fez o projeto. Mas, bom, estudamos lá um pouquinho da teoria, para entender como o plugin faz os cálculos. Vimos ele fazendo os cálculos aqui na prática, alguns erros que podem acontecer, que são normalmente os mais recorrentes. Lembre, verificar quais as vazões que está na tubulação, calcular e se porventura acontecer algum erro, muito provavelmente é isso, porque a tubulação não está corretamente conectada no reservatório, no ponto certo, o sistema da tubulação está com alguma divergência e a vazão não está sendo aplicada, o fluxo não está corretamente toda a tubulação. Analisamos os relatórios,
testamos a pressão, aumenta diâmetro, tempo de reposição, diminui. Vocês viram que é muito rápido. Rapidamente a gente muda um diâmetro, recalcula tudo, já está tudo certinho, tem lá os valores e vocês podem conferir também para verificar como o plugin faz esses cálculos todos de forma precisa. E sempre tem aqui o 3D, só dar uma carregada aqui, onde vocês vão ver aqui, ó, em destaque, a tubulação em verde do alimentador predial, que sobe, vai até o reservatório. Tudo bem? Encerrando aqui mais esse tutorial expandido do AMAP Aqua. Até o próximo. Provavelmente viremos aí com verificações de pressão disponível já em água fria. Então, pessoal, até a próxima.